Talvez queiram descrever pormenorizadamente o que aconteceu aqui, mas não é possível. Aconteceu tudo na fronteira entre a realidade e a não realidade. Milagre após milagre, milagre após milagre. Foi uma grande repetição e extensão dos Atos dos Apóstolos. Przedłużenie dziejów apostolskich. Tudo começou com Santo André, que, impelido pela vontade de contar aquilo que tinha vivido enquanto apóstolo, foi para o norte até chegar ao rio Dnieper, onde se situa a atual Kiev. Colocou uma cruz na colina e profetizou: esta cruz será fermento para o grande centro do cristianismo nesta parte do mundo. Depois de Santo André, muitos se esforçaram por cumprir a profecia. 900 anos mais tarde, a cruz reinou verdadeiramente sobre este lugar, graças ao grande príncipe de Kiev, Vladimir o Grande. Depois de ser batizado, transformou-se de ladrão e devasso em soberano prudente e misericordioso. Porém, continuou a punir cruelmente os pagãos. Como resultado do grande cisma, a cristandade foi dividida em ortodoxos orientais e em católicos romanos. As terras da atual Ucrânia foram consignadas à Igreja Ortodoxa. Ao longo dos séculos, surgiu a Igreja Greco-Católica. Ela reconhecia o dogma e a soberania do Papa, mas estava culturalmente enraizada no rito oriental. Três igrejas coexistiam em paz, sendo elas o esteio da identidade cultural e religiosa da nação ucraniana. Quando os comunistas assumiram o poder, tudo mudou. A Igreja passou a ser o maior inimigo do Estado. Os templos foram destruídos, os padres e os fiéis foram executados ou enviados para os gulags. O homem já não era necessário se ele não fosse útil para o futuro comunista. Divórcios, abortos, alcoolismo passaram a ser pragas sociais. A perestroika, a queda da União Soviética e a independência da Ucrânia criaram um novo espaço para o trabalho das igrejas. Mas os anos de propaganda ateia resultaram no vazio espiritual de muitos ucranianos. Deus continuou a chamar pessoas que iriam cumprir a profecia de Santo André, criando o grande centro de cristianismo nesta região do mundo. O chamamento é uma coisa estranha. Eu sempre quis ser médico. Mas durante o exame para a Universidade de Medicina, tive uma inspiração. Decidi ser padre. Podjąłem decyzję, że idę na księdza. Levantei-me e saí. Fui para o seminário clandestino. Era padre há apenas 10 meses, quando recebi a missão para toda a Ucrânia Oriental. Sem igreja, sem fiéis, sem paróquia, sem nada. Recebi apenas território. E lá fui eu, para o grande desconhecido. Kościół katolicki A Igreja Católica não existia de todo nesta região.
Desde que, em 1938, executaram o pároco e mais de 100 paroquianos ativos que defendiam a Igreja e a sua fé, já ninguém se lembrava que uma instituição como a Igreja Católica alguma vez existira. Mais, ninguém se queria lembrar. Nie wiedział i nawet nie chciał. Kościół był przebudowany. A igreja foi transformada numa oficina de reparação de equipamento de cinema e em armazém para bilhetes e cópias de filmes. Em 7 de janeiro de 1991, foi celebrada nas escadas da igreja em Kharkiv a primeira missa depois da guerra. Estiveram presentes 5 pessoas. Fiquei muito surpreendido que nenhum deles, embora afirmassem ser cristãos, soubesse fazer o sinal da cruz. Twierdząc, że są katolikami, nie umieli się przeżegnać. Na moje zawołanie, Pan z wami. Às palavras, o Senhor esteja convosco, eles respondiam, obrigado, Padre. Essa missa demorou 1h30, pois primeiro tive de explicar tudo o que fazemos na missa e só depois a celebrei. Foi o início da Igreja Católica na Ucrânia Oriental. Na wschodniej Ukrainie. Входите, входите, прошу, прошу, прошу. Навіки слава. Навіки слава. Pan profesor, слава Ісусу Христу! Навіки слава. Радий вас вітати. O Jerzy veio pela primeira vez e nós começámos as celebrações. A primeira missa foi celebrada nos degraus. Foi um grande esforço. Os condutores que passavam por nós aceleravam e buzinavam porque pensavam que nós éramos loucos por estarmos ali assim. Свистали там, на ступеньках людей, думали, що ми якісь ненормальні. Eu ia a descer a rua e vi um aglomerado de pessoas. Atrás de mim passavam pessoas e às vezes um automóvel. Atrás de mim estava um mundo ao qual eu pertencia. À minha frente estava um mundo que eu não conhecia. Percebi que não podia continuar sentada na cerca. Tinha de ver onde estava a verdade. Já estávamos em 1991, quando em geral toda a sociedade começou a ter um ponto de vista diferente acerca de coisas como a Igreja, a fé, Deus. Já não eram ridicularizados ou proibidos. Finalmente já podíamos falar disso. Não falávamos destes assuntos em casa, pois era a União Soviética. Por isso a religião era descrita como o ópio do povo, isto é, do povo ignorante. Nós dizíamos sempre que a Igreja é para as avós que não sabem nada, que nunca estudaram e que não sabem que Deus não existe. E só aquelas avós, com os seus lenços e velas, é que iam à igreja. Eu nunca tinha lido a Bíblia, portanto não sabia. Só conhecia o ateísmo que estudava na universidade. A carreira, um papel na sociedade, eram estes os valores amplamente promovidos. Eram vistos como algo bom, importante, algo que devíamos esforçar-nos para alcançar. Também a luta contra o imperialismo no mundo. Como se pode passar sem ela? Quando nos apercebemos de que a União Soviética tinha acabado, então fez-se luz em mim, que tudo o que nos tinha sido ensinado era mentira, que basicamente nos tinham tramado.
Em relação à questão, primeiro sobre o significado da vida. Antes, o partido dava a resposta a esta pergunta, mas agora não é nada claro. Por que é que uma pessoa vive e por que é que deve viver, como orientar a vida e o que fazer com ela, e o que é a verdade. E что такое правда? Bem, as palavras da Bíblia encaixam nele na perfeição. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E, de alguma forma, lentamente, a existência, digamos, deste mundo invisível tornou-se mais real. O que significa que a vida não se limita apenas àquilo que pode ser pesado e medido. Нету церкви ради церкви. Нету даже веры ради веры. Нету даже любви ради любви. Потому что суть небес заключена в одном – служить жизни. Чтобы мы дошли до порогов Отчего дома и, отчитавшись Ему за нашу вредность, имели достоинство быть приглашенными войти в Дом Отца. Войти со смыслом прожитой жизни. Войти со смыслом прожитой каждой жизненной ситуации. O padre Jerzy com certeza teve uma grande influência. Ele passou muito tempo a responder às minhas perguntas e, de alguma forma, compreensivelmente, ajudou a que as respostas aparecessem. E depois, na apresentação e depois de entrar para a ordem, ele apoiou-me neste esforço. Ну а потом и при вступлении, и после вступления в орден поддерживал в этом начинании. O padre Jerzy não complicava. Chamava-os pelos nomes e mostrava-lhes aquilo de que eram capazes. Dizia-lhes: vocês não são qualquer um, por isso não se contentem com pouco. Vieram até cá, portanto, continuem. Era um passo, vamos, deem mais outro. Vamos, saltem, está na hora. E ele sabia mostrar-lhes algo para além desta realidade sombria, para além daquelas prateleiras vazias. Ele dava esperança às pessoas. Dawał ludziom nadzieję. O padre Jerzy foi enviado para aqui sozinho. Ele viajava por todo o Oriente. Aqui lembram-se dele como um louco de Deus. Ele renunciou a toda a sua juventude para servir aqui. Eu fui até às principais cidades de outras províncias. Conseguimos restaurar as paróquias católicas em todo o lado em cerca de 2 anos. Eu celebrava a maioria das missas junto das ruínas das igrejas católicas ou das igrejas que já tinham outros fins noutros estabelecimentos. Às vezes, em apartamentos privados. Eu batia à porta das pessoas para pernoitar e talvez para comer alguma coisa. Quando percebi que já estava sem forças, comecei a exigir até ao bispo que me desse padres para ajudar.
Depois, convidei as religiosas de diversos conventos. E elas vieram, o que também foi uma atitude heroica. Bo kupili po prostu baraczki, złożyłem z tego plebanię, która się składała z plebanii kapłańskiej, z domów zakonnych, sióstr zakonnych, z kuchni i z kancelarii. To jest nasze mieszkanie, tuż właśnie przy kościele. To są nasze łóżka, nasze szafy, tu jest biurko, cała kancelaria, nie tylko wśród franciszkanek, ale prawie kościoła całego, plebanii. Z tego miejsca, gdzie tutaj jestem, gdzie jedzą siostry franciszkanki przy tym stole, często kapie z sufitu dolewa nam się do talerza, ale to nic nie szkodzi. To były najpiękniejsze lata, które Para nós, aqueles foram os anos mais belos. Era duro porque as condições eram difíceis, mas a comunidade era tão maravilhosa, a fé era tão viva, as pessoas eram recém-convertidas. Tudo o que elas fizessem, como elas viviam, elas não falavam nem pensavam, mas simplesmente viviam a fé. Sim significava sim, não significava não. Nic między tym. E não via nada pelo meio. Gostei tanto daquele tempo. Naquela altura aprendi imenso, como cristã, como católica, sobre esta fé viva. Até hoje é naquele tempo que eu me apoio e isso ajuda-me imenso. Mi to bardzo pomaga. As irmãs vieram e deram início às obras de caridade na igreja. Dar de comer aos sem-abrigo. Era uma igreja destruída, impossível de a reconstruir. Mas ao lado havia um quiosque e era aí que elas serviam os pobres. Elas davam-lhes remédios e comida. E esta impressão, a igreja em ruínas, padres em barracões, mas apesar de tudo, já cuidavam dos pobres. Dajcie mnie одеться вашу. Но я вам принесу, то есть женская. Женская. Нет, подгорно что-нибудь. Принесу, хорошо. Шиферочек. Да. А шапочек у вас нет? Пожалуйста. Шапочек нет. Мам. Depois da queda da União Soviética, o país entrou em colapso. E o sistema de valores desintegrou-se. Cada um só pensava em si. E as pessoas que de antes tinham trabalho e tinham uma situação segura, ficaram sem emprego, numa situação instável. Muitos sem abrigo. O inverno foi tão rigoroso e eles viviam nas ruas. Chegavam com úlceras de frio nas pernas, nas mãos, no nariz e no rosto. Era horrível. Foi a primeira vez que vimos algo assim. Почему так вы так долго ждали? Alguns dentre eles tinham 2 doutoramentos, com muitos conhecimentos, mas pouco espertos. Não sabiam como orientar-se na nova realidade. Estavam habituados ao trabalho académico e não a situações tão duras. Так? Раньше вы долго держали, теперь за быстро опустили руки. Era tudo improvisado. O facto de termos sobrevivido aos anos 90 é somente graças à misericórdia do Senhor e ao seu amor pela nossa nação. Przepotężna miłość Boża ku naszemu narodu. Все, не разговариваем. Теперь молитва. Тишина. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amin. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое.
Очень прекрасные люди. Здесь все люди ими довольные, которые приходят, все довольные люди. Убегали. O trabalho de caridade foi a maior ajuda na história do Renascimento e desenvolvimento da Igreja Católica na Ucrânia Oriental. Kościoła katolickiego na wschodniej Ukrainie. Трудно. É difícil Единственно трудно. a nível material. Полы срывают. Arrancamos o soalho, temos de aquecer a casa. Não queríamos que os nossos filhos vivessem assim. Дожили до такого. Para que é que nós servimos? Только церковь. Só a Igreja é que nos ajuda, com roupas e diversos produtos. Больше никто. Mais ninguém. А это Isto é o que temos para comer até amanhã de manhã. ну, суп. É a sopa que o irmão Aloísio nos deu. As pessoas que sofrem dizem que a Igreja Católica é a única instituição que as ajuda. Não fazemos política. A nossa única política é ajudar as pessoas e rezar. Estou eternamente grato às irmãs por terem concordado em vir para aqui e terem assumido o peso da tragédia dos sem-abrigo. Mas o mais assustador para elas, como mulheres, foi descobrir as crianças de rua. Dzieci ulicy. Lembro-me de quando me ofereci para as levar a ir ver estas crianças da rua. Tych dzieci ulicy. Havia crianças sem pais ou de famílias com patologias. Elas juntavam-se em gangues e viviam nos canais. A entrada era assim. Era muito fundo. Mas é preciso entrar. Após algumas tentativas, finalmente saltei lá para dentro. Quando ela lá chegou, sentou-se com eles e eles começaram a aninhar-se junto dela, como se fosse mãe deles. E adormeceram logo. Momentalnie. A irmã começou a chorar. Siostra ryczy, tam ci śpią. Ela chorava e eles dormiam. Eu não conseguia olhar para aquela cena. Tinha um nó na garganta. Até fiquei sem ar. Aquilo foi demais. Eles tinham o sonho de um verdadeiro lar e criaram no subterrâneo uma imitação de uma casa verdadeira. Gdzieś tam ktoś wyrzucił na śmieci. Oni ten chodniczek elegancko położyli, no nie? Pościel musi być. Ona czarna. Tapete. Alguém atirou para o lixo. Eles encontraram-no e colocaram-no no chão. Popiliśmy herbatę. Koniecznie trzeba się pomodlić, bo... Precisavam de roupa de cama. My wiemy, że wy jesteście... Está suja, mas não podíamos viver sem a manta, irmã. Passámos algum tempo juntos a beber chá.
Eles perguntavam, é preciso rezar? Eles sabiam que nós éramos católicas e religiosas, portanto tinham de rezar connosco. Era tão interessante porque eles tratavam-nos como pessoas da igreja. Nós estávamos sempre a falar-lhes da igreja porque não queríamos dar-lhes apenas comida. Também tínhamos de os levar a Deus. Se apenas lhes tivéssemos levado comida, teria sido uma ajuda por uns tempos para terem uma vida normal. Mas sem Deus, isso parecia impossível naquela situação de crise. Bez Boga to jest niemożliwe wyjść z tego, bo nierealne, po ludzku. Os meus pais eram alcoólicos. A minha família era disfuncional. Por causa da bebida, perderam 3 apartamentos, todo o dinheiro e não nos deixaram nada. Não conseguia arranjar emprego e por isso não tinha dinheiro para um apartamento. Então, fiquei na rua. Mas no meu caso tudo mudou. A igreja ajudou-me imenso. Eles mostraram-me outro caminho. Ensinaram-me a viver como as outras pessoas, a trabalhar, ter filhos e criá-los. Bem, aconteceu comigo. Conheci a minha mulher e agora temos um bebê. Está tudo bem. Com a ajuda de Deus e com a oração, a vida melhora. Все хорошо, с Божьей помощью, с молитвами. Жизнь налаживается. Да, Серегунька, класс, смотри, там дядька. Да благословит всех нас, все наши. Осторожно, вас тоже Бог ведет. Olho para nós, gente do leste, como crianças de um orfanato. Tivemos comida e boas condições de vida, mas não tivemos o amor dos pais. E quando não se tem isso, é como se tivéssemos sido fechados num orfanato e só nos interessarem as coisas materiais. Jesteś zamknięty w tym domu dziecka i dla ciebie tylko jest rzeczy materialne ważne. De repente, os pais chegam, abrem a porta, dizem que andaram à nossa procura durante todos estes anos e agora querem abraçar-nos. O padre Jerzy fala de dignidade humana, que ela não vem pelo facto de eu ser membro de Komsomol, uma filha da União Soviética, mas que eu sou filha de Deus. Somos todos do orfanato chamado União Soviética. O padre Jerzy tirou-nos de lá.